desenvolvimento da neurastenia, segundo Joana de Ângeles. A ansiedade mórbida surge em qualquer período da existência humana. À medida que se instala e rompem os sintomas inquietantes, dentre os quais a irritabilidade se destaca. Podem surgir acompanhados de inapetência ou glutonaria. Esta última, na condição de fuga do conflito interno, não detectado pelo eu consciente. Com o tempo, os episódios de insônia ou de interrupção do sono aumentam de intensidade, tornando as noites do paciente desagradáveis e o despertar angustiante, exaustivo. À medida, porém, que o dia avança, ocorre uma melhor adaptação, culminando com um certo equilíbrio ao entardecer. Há sempre uma hiperfatigabilidade, preocupação demasiada com a saúde e segurança no comportamento. No homem, os efeitos podem expressar-se também como impotência sexual, enquanto que nas mulheres ocorrem as desmenorreias. Surgem, quando em estado mais avançado, o processo patológico, paresias e complexidades nervosas que atormentam o enfermo. Sem orientação ou desprezando-a quando a tem, mais ansiedade acrescenta às suas ações e atividades, piorando o quadro. Os relacionamentos fazem-se difíceis em fase do mau humor do enfermo e certa dose de pessimismo e desconfiança a que se entrega. Podem-se acrescentar processos físicos de perturbação orgânica com extrasístoles, debilidade de forças, sudorese fria e abundante, pulsação irregular, sempre sob a injunção da ansiedade mórbida. A neurastenia é síndrome grave que se avoluma no organismo social, devorando belas florações da esperança humana. Confundida com transtornos neuróticos, mereceu de Freud, quando da análise destes últimos, o conceito de que se trata de uma repressão incompleta pelo ego de impulsos do id. O impulso, quando reprimido, ameaça, embora a repressão procure impedir a sua irrupção na consciência e na conduta. Nas tentativas de defender-se dos novos impulsos, toma corpo a conduta neurótica, buscando de alguma forma a substituição deles em esforço contínuo para afastá-los totalmente. Considerando os critérios de duração e de intensidade, Freud classificou as neuroses em face do conflito desencadeador e da espécie de constituição. Mesmo nesses casos, na essência de qualquer conflito, está o espírito insatisfeito com a conduta assinalada pelo sofrimento decorrente do erro, que necessita ser reparado, a fim de que haja o equilíbrio da consciência, portanto, a liberação da culpa nela embutida. Não vai conseguir, de forma alguma, se equilibrar se ele não se libertar do complexo de culpa. Está lá, na consciência do Espírito Eterno. Na larga jornada evolutiva, as experiências dolorosas assinalam o ser por longo período produzindo dificuldades
de compreensão das finalidades essenciais e nobres da vida. Com o decorrer e o vivenciar de novas experiências, tornam-se muito complexas as ocorrências que devem ser trabalhadas, dando lugar aos conflitos que se transferem de uma para outra reencarnação, gerando distúrbios de comportamento, indecisão, timidez, angústia, transtornos neuróticos que o trabalho paciente da psicoterapia e da renovação pessoal logram superar. O indivíduo leva para o passado, para o futuro, as marcas do passado. E quanto mais ele demora para fazer o seu expurgo, mais pesado vai se tornando o fardo. Nas análises das reencarnações sucessivas, encontra-se as melhores respostas para toda sorte de perturbação e de impulsos incontroláveis que aturdem os seres humanos. Na análise das reencarnações, a astúcia que caracteriza o primarismo do ser humano é responsável por atitudes infelizes que supõem compatíveis com os objetivos de lograr resultados satisfatórios. O indivíduo acha que, tirando o proveito do outro, ele vai melhorar na sua vida. E com isso ele vai simplesmente se perturbar mais. Acreditando o astuto na ingenuidade alheia ou na sua ignorância em torno dos métodos utilizados, olvida-se de que a própria consciência torna-se o juiz reto que não pode ser ludibriado e que sempre impõe as punições reparadoras como recurso de tranquilidade. Olvida-se de que a própria consciência torna-se o juiz reto, que não pode ser ludibriado e que sempre impõe punições reparadoras como recurso de tranquilidade. A consciência, a própria consciência torna-se o juiz. Eis porque assomam tormentos e inquietações que parecem não ter procedência, quando em realidade são o ressumar dos comportamentos morais negativos que ele se permitiu. O clínico, sem a base da espiritualidade, ele não vai entender onde que está a causa de todo esse histórico que ele não mostra a origem. Está lá atrás. Por isso que a doutrina dos espíritos, na sua sublime e maravilhosa conceituação, tem contribuído fortemente e ativamente nos diagnósticos psíquicos. Por quê? Porque o espírito é eterno. Ele grava na sua fita magnética perispirítica toda a história da sua vida. E isso não fica escondido em hipótese alguma. Nós vamos entendendo, na medida do possível, que tudo que nós estamos passando é fruto do nosso passado. Nós semeamos e precisamos colher. Se hoje eu tenho uma limitação cardiovascular, eu tenho que entender que essa limitação exige uma atenção e eu não posso exceder
da minha postura, contribuindo assim para estados suicidas. Eu não posso. Se eu não posso comer determinado alimento, eu não vou comer. Nós precisamos desenvolver a obediência. Não sermos pessoas tão teimosos. Somos muito teimosos e muito desobedientes. Isso que é mais triste ainda. Teimosos e desobedientes. Então, o que é interessante que ocorra? Uma mudança. Mudança de comportamento. Comportamento emocional. Sairmos do primarismo, do primitivismo e começarmos a desenvolver a civilidade. Sermos pessoas civilizadas, porque ainda não somos. Nós fazemos parte dos seres humanos, mas nós não somos civilizados. Ainda não. Estamos desenvolvendo, mas ainda não somos. Voltaremos para encerrar.